Eu acho que, melhor dizendo, eu não me recordo de ter pregado com essa direção do que eu vou fazer hoje aqui a pedido do Senhor, do que diz respeito à marca da besta. Os irmãos sabem que já foram gravados DVDs sobre esse assunto. Para aqueles que estão nos assistindo, que não compreenderem alguma coisa ou tiverem curiosidade de saber mais a fundo esse tema, esses DVDs estão em nosso site disponível para serem assistidos por vocês. Inclusive o último que foi gravado agora foi Era Digital, com uma riqueza de conhecimento, de interpretação, com dados, provas, que estão lá disponíveis para serem trabalhados por todos vocês. Tá? Mas na decorrer aqui da minha fala, se eu tiver algum momento para lembrá-los de que isso foi dito no DVD, eu vou falar. A questão aqui é a seguinte. Já muita opinião foi expressada sobre esse assunto. A gente sabe que opinião é uma coisa, escritura é outra. Então, quando a gente se submete à palavra dele para entender o significado de cada expressão, com fundo histórico, com fundo científico, com fundo doutrinário, etc., etc., tá? A gente chega numa conclusão do que Jesus quis falar com aquilo. Ok? Mas, em compensação, a direção que eu disse para os irmãos que eu fui orientado pelo Senhor tomar hoje aqui, é que o número 6, aqui na profecia, ele tem um significado simbólico, místico, até científico, tá? Mas muito mais humano. Eu quero começar por esse detalhe aqui. Humano por quê? Porque esse número, biblicamente falando, ele foi dado de Deus ao homem para identificar nele alguma coisa que em Deus não se encontra. Tá? Então eu vou começar por esse detalhe. E orientar os amados irmãos, para quando realmente forem pesquisar, se aprofundar na palavra, tomem cuidado com as especulações. Esse número não tem uma matemática. Ele não tem uma incitação de cálculo. O valor dele é teológico, como também histórico. Tá? Eu quero dizer porque alguns já disseram que somando, subtraindo, fazendo cálculos matemáticos, chegaria à conclusão de quem é o anticristo. Já erraram, muitos já passaram, isso não aconteceu e o personagem do anticristo não apareceu. Então vamos tomar muito cuidado, os DVDs estão lá gravados, eu falei sobre isso lá, inclusive no último, por isso eu já, tá vendo? Ó, já falei uma coisa aqui que eu disse que eu ia reforçar que está no DVD. Mas em compensação, quando a gente vai pesquisar esse número 6, nas Escrituras, agora falando um pouco sobre teologia bíblica, irmãos, esse número, ele revela concretamente o homem. Eu vou querer abrir um texto lá em Gênesis 1, 27, que esse número, vamos dizer assim, ele representa intimamente, ou está ligado intimamente ao homem adâmico, ao primeiro homem e homem adulto, tá? Porque Deus o fez adulto. E quando Deus o criou e Deus o fez no 6º dia. Vamos ler o texto. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tá? E aí você pergunta, qual a razão disso? Existe um interesse de Deus de querer exatamente neste dia específico dar ao homem forma e existência? É interessante porque, exemplo, o número 7 assume uma posição de eminência para Deus, porque quando Deus ele refere a Ele mesmo, Ele usa esse número. E esse número nas Escrituras, ele está sempre associado ao cumprimento, à perfeição, à plenitude de Deus. Por isso que quando a gente entende que o número 7, ele representa essa plenitude e essa perfeição de Deus, ou seja, de tudo aquilo que Ele manifestou de si mesmo, e aí entra uma questão de significado importante para Ele, porque, exemplo, no 7º dia, Ele santificou na criação. Não descansou, tá? Porque Deus não pode ficar cansado entendendo que Ele criou todas as coisas pelo poder da palavra. A não ser que você pense em Deus como um pedreiro. Tá? Aí se Deus tivesse construído tudo com as mãos, eu acreditaria que Ele realmente estaria cansado. Mas a palavra não é descanso, ou descansou, é santificou. Então naquele dia e último dia, Ele santificou o nome dEle, ou seja, Ele deu o seu testemunho de perfeição, de plenitude, de soberania e de cumprimento. Aí você entende por que para o homem o número 6? Por que o 6º dia para ele? Porque Deus queria comunicar alguma coisa sobre ele, sobre o homem adâmico. E o quê?
a sua limitação, a sua inferioridade perante ele. Isso é uma marca que está registrada no homem. Primeiro detalhe importante. É uma marca que o homem leva na sua natureza. Jamais ele vai poder assumir a posição de um Deus. Porque tudo que diz respeito a ele, a sua existência, a sua vida, prega limitação. Ele está dentro de um universo, ele está dentro de um quadro cósmico. Eu falei isso para os irmãos. Qual a soberania de Deus? O homem não pode ultrapassar esses limites que estão estabelecidos pela lei de Deus no que diz respeito às coisas criadas. Então há muita coisa que hoje o homem fala que evoluiu, que cresceu a nível de ciência, mas é impossível, eu questiono isso. O espaço, o universo ser explorado pelo homem um dia. Por quê? Porque ele está num quadro fechado de leis e regras que ele não pode ultrapassar, de limites que ele não pode ultrapassar, inclusive a gravidade. Obviamente, muita gente tem interesse de acreditar de fazer muita gente acreditar, eu digo os políticos, de que houve uma evolução científica para outros universos ou outros planetas explorados. Mas, teologicamente, biblicamente, a igreja não teria essa ilusão. Nós não temos permissão. O homem tem uma marca de limitação. E ele não pode vazar nem entrar em espaços que Deus não permitiu para ele. Porque ele é um ser limitado. Até aqui tudo bem? Ah, pastor, mas eu não vejo esse número no meu corpo nem na minha vida, mas você vê numa realidade. Você vê na realidade da tua existência. Deus te fez e me fez para precisar dele. E não existe no homem essa autonomia de viver por si mesmo. Porque tudo que ele precisa para viver, ele pede emprestado para Deus, pô. Ou seja, daquilo que Deus criou. Então essa autonomia, essa independência do homem, ela não existe, irmãos. Isso é uma ficção. Tá? Tanto que é uma espécie de satanismo, né? E até então os irmãos lembram que quando aquele ator que fez o Batman, Christian Bale, que fez o Batman, que ele foi dar um discurso e atribuiu o prêmio dele a Satanás, foram perguntar para ele, pô, você agradeceu ao diabo o prêmio? O que você quis dizer com isso? Porque ele foi meu símbolo de inspiração. E o que ele falou? Que havia no diabo 3 coisas que ele havia se inspirado lá: orgulho, liberdade e individualismo. Isso aqui, irmãos, é uma ficção. Porque o homem ele não tem essa autonomia, ele não tem essa soberania. Ele é limitado. Que liberdade que é essa? Veja que na teologia, liberdade é responsabilidade. Liberdade não é autonomia. Porque tudo que você planta, você colhe. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Ou seja, tudo que você, na verdade, fizer, você vai responder. Mas tem gente que acredita que há possibilidades do homem ser uma entidade existente e livre e autônoma de qualquer força superior. Tanto que ele chama isso de potencial. Que ele extraiu dele, esse é o satanismo que ele acredita, o seu melhor potencial. Mas vai morrer, cara. Mas um dia você morre. Um dia você quebra no meio. Então não adianta você ficar acreditando que você vai conseguir driblar essa noção das leis e das regras, do universo criado que você vive. Porque esse espaço foi emprestado, você foi chamado a ele sem pedir e vai embora contra a tua vontade. Você não tenha dúvida. E vai voltar direto para aquele que te deu vida. Mas tem pessoas que querem insistir exatamente nisso. De que há certa plenitude, certa perfeição, certa soberania no homem. E quando Deus criou o homem no 6º dia, falou para ele, jamais ele vai ser 7. A plenitude, a perfeição e o cumprimento está numa esfera muito acima dele. Ele é criado e criação. Ele não é Deus. Aí vem um outro detalhe importante. Aqui, exemplo, Êxodo 29. Daí eu vou falar os demais aqui para poder ser mais objetivo. Que quando o número 6 volta para o homem como uma marca íntima do que o pastor está tratando aqui, o 6 também representa uma sentença de Deus sobre o homem. Vamos lá? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Como também Êxodo 23, 12, Êxodo 31, 15, Lucas 13,
14. A palavra 6 também aparece aí como sentença ao homem do tempo que ele necessitava trabalhar. E lembro os irmãos que até então essa palavra trabalho para o homem só veio aparecer na perspectiva de vida dele depois do pecado e depois da queda. Então aí o 6 para o homem também representa o quê? Uma imperfeição moral, a existência do pecado nele. Agora ele está marcado com uma coisa, além disso, além da sua inferioridade perante Deus, ele também está marcado com o pecado, ele também está marcado com a imperfeição, e ele vai carregar isso para o resto de sua vida. Aí quando a gente começa a falar de evangelho, a tentativa de Deus pelo Filho dele é reverter esse quadro do homem, que quer dizer, da sua limitação, como também da sua imperfeição moral. Por isso o evangelho, ele prega a visão redentiva, ou seja, de reconstruir o homem e levá-lo ao seu estado original, de dependência extrema com Deus, como também isso, de graça e capacidade. Mas vamos dizer aqui, que a partir do momento em que Jesus ele desce no mundo, se encarna e se personifica como Redentor e Salvador deste homem caído e de toda a geração adâmica. E este homem ou esta geração se recusa a ser salvo por ele e reconstruído por ele, e nega o resgate, que é o que está acontecendo com muitos hoje. O que acontece com este homem que negou a fé? O que está nele, já por natureza, vai ser potencializado. Aí nós vamos começar a falar do número 6 na escatologia. Que quando você transfere o que eu já falei desse número no homem para a escatologia, ali a corrupção, o pecado, a imperfeição moral, as limitações, a inferioridade está em nível máximo. Por quê? Porque na medida em que este homem adâmico, ele não aceitou ser resgatado redentivamente por Deus por meio de seu filho, ele assumiu a responsabilidade de ser pior do que Adão. E essa previsão está no messianismo de Jesus. E aí então aparece mais detalhes e mais informações a respeito do que o pastor estou falando aqui. Então olha a importância de você, eu, nós aqui hoje entendemos qual é o plano de Deus com a minha vida e com a tua vida. De que a gente não faça parte desse quadro, né, de descrições, de atitudes, pensamentos, personalidade e caráter que vão testemunhar isso. Um pecado bem pior do que foi visto em Adão. Por isso ele desceu, para abrir essa porta para o homem, dar ao homem esta chance de que ele reverta em Cristo esta posição e este quadro deplorável de natureza, não de vontade. De natureza, está nele, só Jesus pode tirar. Mas pode se tornar vontade quando for consensual. Pode se tornar vontade quando o homem quiser. Eu gosto do pecado que está em mim e quero desenvolver vida através disso. Da minha própria natureza, da minha própria realidade natural. Então ótimo. Você vai negar ele, você vai negar o evangelho, vai negar passar pela porta da redenção e vai assumir a responsabilidade disso. De trabalhar, de desenvolver, de fazer progredir o pecado que está em você. Até aqui, amém? Então, quando a gente começa a tratar dessa ordem numérica, na escatologia, tá? Ali, já começa vindo da parte de Cristo esse indicativo. Que sociedade, que mundo foi construído depois que ele esteve aqui? Que sistema, que ordem humana gerou-se depois que ele esteve aqui e os homens se recusaram a ser resgatados por ele? Então, quando Jesus esteve aqui nesse mundo e assumiu a autoridade messiânica redentiva, ele já deu o veredito histórico disso. Que a partir do momento em que os homens reagissem contra ele e o negassem, que teriam 7 demônios neste homem, e o estado dele viria a ser bem pior do que antes dele descer aqui nesse mundo. Há muitos vereditos messiânicos de Cristo sobre a história e sobre o homem, e sobre o futuro. Mas eu estou falando um detalhe aqui. Que a partir do momento em que a humanidade, depois que ele esteve aqui, se posicionasse a manter o Adão e o pecado dentro dela,
ela passaria a ser alvo de autoridades e vereditos que saíram messianicamente de Jesus. E quais se direcionam para aquilo que eu estou falando aqui agora? Que a partir deste momento, a oposição do diabo e o pecado que está no homem se personificaria como forma de ordem e sistema político e sistema religioso. Aí a gente começa a falar do anticristo. A expressão anticristo ou anticristos aparece no veredito messiânico de Jesus, na visão escatológica, na visão do fim. Porque essas expressões existem para representar esta sociedade ou esta geração que se coloca numa posição de se opor a Cristo e rejeitar dele o pedido da fé e a experiência redentiva. O pecado que estava em Adão, agora se transformou em corrupção. E a corrupção em sistema e ordem humana. E aí passam a haver previsões como também cumprimentos disso. De uma geração que se formaria com base em corrupção sistêmica e seria governado por uma representação política e religiosa que assumiria a liderança ou à frente disso, de uma sociedade que quer se opor e batalhar contra Deus ou qualquer objeto dele de testemunho. Por isso que a palavra anticristo, anticristos, é a marca da geração dos últimos tempos, ou dos homens dos últimos dias. Aí, o número 6 e 6, ou 666, passa a ter um peso maior ainda para nós. Por quê? Porque esse número passa a ser o nome concreto de um homem político, de um homem religioso, de um sistema ou ordem sistêmica. E detalhe, esse sistema, esta ordem ou este personagem escatológico anticristo passaria a representar um esforço supremo de substituição a Deus. Que eu não vi isso em Adão. Prosperar, progredir, como ordem política, como ordem religiosa, ou como ordem sistêmica. Eu vi acabar e se encerrar nele ali, essa intenção. Recebeu a sentença, enfiou o rabo entre as pernas, recebeu a sentença e concordou cumpri-la. Isso vem depois. Dar a corrupção, uma ordem política, isso vem depois. Porque já faz parte do veredito de Cristo, de que todos aqueles que estivessem fora da esfera redentiva dele por rejeição, ou por este posicionamento de expressar oposição, de que não só seriam corruptos ao extremo, como também seriam governados por um déspota, iníquo, que já é o personagem anticristo. Mas um detalhe importante que aparece aqui, essa corrupção como forma de governo ou como sistema, é que a tendência agora aqui é ser este esforço de substituir qualquer coisa que represente este Deus. E dar ao homem a exaltação própria. Aí no texto de 1 João, capítulo 2, versos 18 ao 22, nós vamos ler o texto. Dá um exemplo disso. Esta visão numérica de imperfeição, essa visão numérica de inferioridade que se transformou em corrupção, como também em sistema e em ordem sistêmica, ela já está representando aí uma coisa assustadora. Negar tudo aquilo que esteja nele ou que ele ofereça de si mesmo, me refiro a Deus. Isso está embutido no caráter do que esse homem vai ser como político, do que também vai ser como religioso, do que as estruturas dele também vão representar, como toda a sociedade que será governada por ele. Porque há certa descrição de atitude, de caráter, de personalidade neste homem que já é visto na sociedade. E todos eles se reunirão no mesmo parecer, de representar este esforço de substituir Deus ou qualquer coisa que o testemunhe.
E evangelho representa esta ameaça. Representa o que eles querem agora eliminar. Por isso criaram o outro evangelho, para substituir o verdadeiro. E as igrejas estão cumprindo um ótimo papel em relação a isso, para esse sistema que eu estou tratando aqui. Mas voltando para o mérito, de que agora não é um 6, são 3 6. Porque isso está sendo tratado com visão futura, escatológica, na visão da consumação. E de uma geração governada pelo pecado e por um déspota. Nada é do acaso, senhores. Nada aqui acontece do acaso. Tudo pela permissão de Deus e porque homens aqui na terra incorporam isso. Porque eles querem representar esta versão. Eles querem ser essa versão de tudo aquilo que se opõe a Deus ou o substitua. Aí um detalhe. Quando a gente entra em Apocalipse 13, verso 1 ao 2, Apocalipse 17, verso 9, pulei uma coisa aqui. Apocalipse 13, versos 16 e 17 que eu li, né? Ali aparece o 666, representando, em tudo que eu já falei aqui, como uma ordem numérica, ou códigos numéricos, que serão utilizados por esse sistema e por essa ordem, para o controle da sociedade que ele governa. Aí nós vamos falar do quê? De coisas que eu disse lá no DVD, que este número representa cientificamente um controle de mercado, um controle de economias, um controle educacional, porque isso já está sendo discutido e já testemunhado com aquela visão dos dispositivos implantáveis, né? Que lá já estão lá os números específicos de cada cidadão, descrições pessoais, etc, etc, para controle de tudo que ele vive, do que ele compra, do que ele vende ou do que ele possui. Eu não vou entrar muito nesse mérito científico, mas a questão aqui é essa, que gerou-se um sistema, gerou-se uma marca de controle de economias e mercado, gerou-se uma marca e um controle educacional, porque a imagem que fala, ou a imagem da besta representa as instituições e o poder da mídia hoje no controle social, e isso previsto da parte do Senhor como resposta, como resultado da corrupção e do afastamento do homem em relação a Cristo. Tudo se criou, vamos dizer, esse monstro político, esse monstro religioso, foi gerado com base exatamente nesta insistência de gerar esse pensamento e essa ideia de que tudo que Deus testemunhou de si mesmo ou o que ele representou ser, pode ser violado, pode ser modificado, pode ser substituído. Exemplo, o anticristo é evangélico. O anticristo saiu da igreja, João fala isso. O anticristo é um produto do cristianismo, porque foi criado por ele. Então, muitas coisas que poderiam ter sido evitadas pelo homem e não foi pela permissão de Deus, porque ele está pagando o preço agora. Ele criou esse monstro, e esse monstro vai escravizá-lo. Lá no texto de Apocalipse 13, verso 1 ao 2 e 17, 9, a visão já leva, Cristo já dá uma visão para a igreja de um poder mundial, de uma estrutura supranacional, onde todas as cúpulas políticas do mundo vão se reunir neste intento, neste propósito de dar a ele o poder total. Né? Que é o que está acontecendo agora. É o que a ONU representa. Todas as nações estão lá com cadeiras cativas. Dentro da ONU, tudo está sendo preparado já, organizado, mas no mesmo estilo, no mesmo discurso, no mesmo pensamento, de humanizar a corrupção, de humanizar a imoralidade, de diminuir o tom para a corrupção, porque há coisas da imoralidade e da corrupção que são compreensíveis. Entendendo a corrupção e a imoralidade dentro de uma visão filosófica, e todo mundo entendendo e compreendendo que isso é positivo. E aí é que está a questão. O preço que a sociedade vai pagar por ter rejeitado ele é ser escravizada e subjugada por um poder que eles mesmos financiaram, construíram. Essa pirâmide foi construída por nós, pelo nosso pecado, pelo nosso materialismo, pela nossa corrupção. E tudo aquilo que está acontecendo agora, nós também somos culpados.
Nós também ajudamos a construir. E acreditamos que precisávamos disso para ter a liberdade, para ter autonomia, para ter o direito. E tudo teórico. Porque com tudo isso que esses homens receberam da sociedade a nível de poder político, tudo isso é teórico, porque não é prático. Tudo isso se transformou mais poder para eles do que para nós. E nós já estamos debaixo de uma escravidão e também subjugados. O número 666, lá no texto de Apocalipse 13, 10, 17 e 13, ali não representa só uma ciência de controle econômico, político, educacional, mas também uma unanimidade e um parecer unânime desses personagens que governam. Todos eles têm o mesmo intento, todos eles têm o mesmo propósito: gerar essa nave de controle, da qual toda a população mundial estará dentro, refém, subjugada, por ordem numéricas, por quebra de privilégios, por quebra de intimidades, etc, 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 que no DVD nós tratamos isso com propriedade aos amados irmãos. Mas este é o detalhe. Um poder que surge, um poder que aparece, porque está alimentado, porque está financiado por homens que querem forçar uma substituição com Deus. Que acreditam que a exaltação do homem é uma virtude, é um potencial. Então eu vou fazer uma observação para vocês aqui. Se você ler essa profecia e levar a sério o que eu estou te falando, não é para ter pena de ninguém aqui nesse mundo, irmão. Não é para ter dó de ninguém. Nós estamos pagando por acreditar em pessoas, em homens que mentem, ao invés dele, que nos amou com a vida. Eu não vou dizer a você que a minha condição é essa, mas eu estou me colocando também como parte dessa sociedade que foi enganada, que foi manipulada, que foi arrastada, e há coisas que a gente sabe que a qualquer momento nós vamos ter que abrir mão para não ser ainda mais escravizado. Coisas piores ainda vão acontecer. E está marcado nesse número 666 não só a autoridade política de sanções econômicas com códigos, compelindo homens à submissão, mas também uma visão de perseguição contra a igreja, Mateus 14, 21 e Apocalipse 13, versículo 7, aonde todos aqueles que não se submeterem a essa ordem política mundial, a este poder único mundial, essa entidade mundial, vai ser sacrificada. Tudo será padronizado. E a sociedade vai precisar se sujeitar a esses novos códigos de leis, ou regras, e nós já estamos em processo. Mas por que o pastor não estou tratando isso aqui com os irmãos de uma maneira mais objetiva? Para deixar claro exatamente o que para vocês? Que quando a profecia fala do número 666, está tratando não só de ciência, está tratando não só de significado simbólico, mas deste peso de responsabilidade com a corrupção e com a imoralidade. Porque tudo isso se transformou e chegou neste nível como estão as coisas aqui nesse mundo, porque o homem também assumiu essa responsabilidade com Deus, rejeitando o filho dele e a fé para ser governado por homens e por instituições corruptas, por filósofos, por pensadores, ao invés do evangelho, ao invés da palavra, substituindo Deus por homens, por governos, até o dia de hoje, eles assumem a culpa e pagam a conta. E a sentença e o veredito é esse: Deus não irá livrar a sociedade dessa escravidão, dessa subordinação e sujeição. Porque o veredito messiânico que está em Jesus é que isso atingirá o estado mais perfeito dessa evolução. A corrupção e a imoralidade desse mundo será uma ordem mundial. E todos serão governados por um déspota cujo estilo político. Você não tenha dúvida.
que é nazista e é esquerda. Então, quando a igreja olha para tudo isso que está acontecendo, nós temos que ter uma interpretação real disso. E entender e compreender como se posicionar, até mesmo como orar. Porque se nós tivéssemos hoje uma tentativa de querer socorrer quem está lá fora, por esses fatores de ilusão, de encanto, porque a sociedade está encantada pelo materialismo, pelo consumo. Qual a primeira tentativa de conversa que eu teria com um indivíduo desse? De mostrar a ele qual o caminho que salva, qual o caminho que escraviza. Só há redenção por meio daquilo que Deus estabeleceu. E a escravização total é este caminho de acreditar que exista liberdade, autonomia para os homens e para a corrupção deles, sem a redenção desse Deus. Que é um desafio para nós, você não concorda? Porque nem todos, de repente, podem estar convencidos. Talvez a tua ingenuidade ainda te faça acreditar que ainda há possibilidade de se construir um mundo diferente, um mundo melhor lá fora. Então espera. Então aguarda. Porque o humano já não é mais humano, e logo logo surge uma versão robótica, ou coisa pior do que isso. E se estivermos vivos, nós vamos se assustar com a geração que eles estão construindo aí. Ao ponto do que eu estou falando aqui, já falar para a igreja de hoje que amanhã, futuramente, não vão ser mais pregadores que vão estar falando em cima do púlpito. Será uma máquina, por meio de uma inteligência artificial, porque igrejas dos Estados Unidos já estão inovando isso. Somente por essa tara de modernização, por essa vontade de querer seguir ciência, acreditar na ciência. Então estou dando aos amados irmãos a observação dessa sociedade subjugada por esta ordem e sistema corrupto, anticristão, porque o fator é esse. A porta desta ordem dependia disso, de que todos acreditassem que Deus podia ser substituído por. De que o que ele disse, o que ele fez, o que ele falou, podia ser trocado pela filosofia e pelos homens. Continua acreditando na ciência mesmo. Porque aquela que te dá vantagem material é a que vai te corromper, é a que vai te escravizar. Aquela que te propõe a exaltação como virtude moral é aquela que vai te escravizar. É aquela que vai te subjugar. É a que está te corrompendo agora. Então, se há uma vantagem de violar isso, me mostra. Qual foi a vantagem para esse mundo que está aí fora? O que ganhamos, o que lucramos com isso? Se você tiver um pouco de bom senso, você vai chegar na seguinte conclusão: não houve uma evolução, houve uma queda, pior do que aquela que aconteceu com Adão.